Você já tinha pensado em fazer meditação ativa através de desenhos? Ah, Ana, mas eu não sei desenhar. As pessoas dizem isso e eu descobri duas coisas super importantes que eu preciso trazer para vocês hoje. Eu trouxe para você duas alternativas interessantes. Melhorar o seu traçado, o seu desenho e ao mesmo tempo praticar meditação ativa. Se você for procurar aí pelas pesquisas da internet, você vai encontrar que meditação ativa é algo que você consegue fazer quando você caminha, pratica yoga ou enfim, faz algum tipo de ação aliada a uma mentalização tranquila, onde você consegue baixar a sua frequência cerebral e meditar, pensar um pouco sobre a sua vida, as suas coisas e encontrar respostas. E eu aliei isso ao desenho. Fazendo uma pesquisa sobre um material muito interessante que tinha dado um resultado que eu nunca tinha imaginado, eu aliei esse processo à meditação ativa, porque foi muito natural. Não precisa saber desenhar. Sabe que jeito que eu fiz isso? Eu tava testando papel Color Set, dependendo de onde você compra, ele pode chamar papel Canson 185 ou então o próprio Color Set bem fininho. Cortei os papéis do tamanho A4 e comecei a fazer a pesquisa com água sanitária. Com a água sanitária, eu fui então trabalhando no papel preto. Vamos lá, eu vou mostrar para você detalhadamente quais foram os exercícios que eu fui fazendo. E antes de qualquer coisa, eu quero que você fique animado para isso. Então eu já vou te mostrar todo esse trabalho. Olha só, o preto, Color Set preto, tá vendo? Olha, o Color Set vermelho, tá? O lilás. E calma aí que depois eu vou mostrar bem devagar tudo isso. E olha só, esse que fácil, que gostoso. Então vamos lá, vou te mostrar isso bem detalhado. No primeiro trabalho, no papel preto, eu comecei usando um cotonete e nele eu molhava a cândida fazendo círculos e logo depois colocava o bicarbonato. Logo depois eu espero secar um pouco, bato um pouquinho o papel, às vezes mesmo com a mão em cima ou com um paninho, fui retirando o excesso do bicarbonato. E aí eu fui vendo as manchas que foram acontecendo no papel. Tons de marrom claro, marrom escuro, quase preto, cinza, ou então cores bem mais claras, né? Chegando a um creme quase branco. E eu gostei muito desse resultado. E eu fui percebendo que o efeito dessas misturas no papel todo criava uma estampa. Aí então lancei mão de toda a canetinha e você pode usar as canetinhas que você tem aí, sobras das hidrocores do seu filho, canetas gel, o que você tiver ao alcance. E aí eu fui então trabalhando dentro de cada bolinha dessa, criando efeitos, pinguinhos, risquinhos e olha só que interessante que esse papel foi ficando. E nesse momento eu fui sentindo que já fazia mais de uma hora que eu estava ali trabalhando, brincando na verdade, né, com aqueles rabiscos, aqueles arabescos, criando. Eu estava trabalhando com a minha criatividade e estava também criando coisas. E eu percebi que tanto devagar com essa criatividade fiz a transição do hemisfério cerebral esquerdo para o hemisfério direito, que é o quê? O hemisfério direito, o lado da criação, o lado da meditação, o lado do sentir. E eu percebi que já fazia muito tempo que eu estava pensando na vida, que eu estava criando um vazio, muitas vezes envolvida com essa coisa dos traçados, eu criava aquele vazio. Me encantei com aquele resultado e comecei de novo outros processos. No processo seguinte, peguei um pedaço de Color Set vermelho, só que aí o que eu fiz? Eu lancei mão daquele nosso pincel reservatório, eu enchi de água sanitária e comecei então a fazer quadrados aleatórios ao longo da folha. Aqui no vermelho, a gente precisa passar e dar uma esfregadinha e aumentar um pouco. Tô deixando a cândida aqui do lado, que apesar de descer de dentro da caneta, preciso de mais um pouco, né? As sequências de efeitos, né, são as melhores para dar um resultado bacana no papel e ficar parecendo uma estampa. Então a gente pensa uma sequência, triângulos, quadrados, linhas curvas ou círculos e faz a sequência. Mas se você quiser fazer um desenho também dá. E aqui eu fui inventando então algumas letras, né, repetição de traçado. Então a gente bota uns pinguinhos longe, ó, e depois vira um marcador ou um cartão, fica bem bacaninha. Mas aguarde as etapas posteriores, tá? Esse aqui é a primeira etapa. Nós temos a segunda etapa, que é o trabalho com outro material aqui em cima desse processo. A gente então foi criando toda uma textura em cima da estampa que foi criada com manchas, tá?
eu fiz os círculos vermelhos. Agora vou colocando em volta outro efeito de caneta. Aqui eu já comecei a fazer, olha, uma camada de espirais brancas, depois preta, depois branca, depois preta. E já eu mostro pra você como é que ficou a estampa. Eu fui então com a canetinha da Cis, que ela é canetinha gel, e eu fui dando então mais um detalhe. Então onde a gente tiver vontade, a gente vai dando detalhe. Além do trabalho ficar super rico, né, de detalhes, dá um efeito bem bacana esse neonzinho. Olha a diferença com neon, sem neon aqui e com neon aqui, ó. Tá vendo? Olha que estampa bacana. Em seguida, eu lancei mão do papel roxo, quase lilás que eu tinha. Também só com água sanitária no pincel tanque. Olha o efeito. Olha que coisa gostosa e o quanto tempo eu fiquei pensando na forma, nas brincadeiras que eu ia fazendo com os traçadinhos, que mais eu poderia colocar. E esse período todo eu estava em silêncio, abrindo espaço para o meu cérebro descansar e usar a criatividade. Isso faz um bem danado para o cérebro, não é? E para a gente se sentir muito mais feliz. E depois eu tinha uma tampa de caixa aqui com rosas. E eu achei linda aquela tampa de caixa, ela ficou meio aqui me chamando. Aí eu peguei um papel color 7 azul e comecei com a canetinha tanque. Aí depois eu fui usando só mesmo as canetas tanque, né? Eu fui brincando de desenhar rosas, eu fui manchando o papel. Deixei e fui embora dormir. No outro dia eu tava ansiosa, doida de vontade de começar de novo. Aquela sensação gostosa de criar essas meditações, né? Uma meditação colorida, uma meditação cheia de formas. E aí com um lápis azul escuro, quase roxo, eu fui dando então os entremeios, fui trabalhando em todos os pingos que eu tinha feito, em todos os arabescos, em todas as folhas, eu fui fazendo esse entremeio de azul marinho. E aí você vai vendo toda essa brincadeira. Em todas elas eu vou colocando um pouco dos meus pirais, que é uma coisa que eu gosto muito. Com certeza você vai encontrar aí um forte aliado para sua meditação. Os desenhos inesperados, aqueles que surgem de você poder estar fazendo um trabalho livre, gostoso, sem preocupação. Não deixa de ser um desenho, mas é um desenho que sai do seu coração. E se você gostou desse vídeo, com todas essas informações e esse desenho tão gostoso de fazer, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, manda para aquela pessoa que está precisando meditar e até a próxima. Obrigada aí!